Tem alguns casos que marcam. Eu tenho um caso que eu nunca esqueço, que foi um caso que eu cheguei num escritório muito grande, lá na cidade onde eu moro, e eu lembro que o escritório já estava defendendo uma mulher que depois eu descobri que era uma psicopata. Foi a primeira vez que eu conheci de verdade, porque hoje todo mundo fala que, fulano é psicopata. Não, quando você conhece um de verdade, você percebe que é diferente. A pessoa me enganou, eu achei que era inocente. Depois que a pessoa foi condenada por um voto no júri, que começou a falar que ia fugir do país, estava tudo armado. Então, aí você percebendo os bastidores ali, você percebe, não, essa pessoa não é normal. Doideira, né? É realmente a pessoa psicopata, foi o que mais me marcou. Então tem algumas coisas pesadas que acontecem. Sim. Eu acho que a área criminal, ela exige muita vocação. Se a pessoa não tem estômago, é melhor sair, porque senão você vai perder suas noites de sono mesmo. Isso falam muito em concurso policial, em geral, né? Que mexe diretamente ali com a paulada do crime. E você acha mesmo que, cara, isso daqui de vocação é essencial? Para algumas áreas. Nem toda área. Tem área que você consegue trabalhar. Eu trabalhei, por exemplo, eu não advoguei isso na área penal, eu advoguei muito na área civil. Na civil, você não precisa ter vocação. Se você for tecnicamente muito bom, fazer as coisas corretas e tal, você consegue se dar bem. Eu não gostava. Tem muitas áreas, né? Também diferentes, né? Sim. Eu não gostava, eu não me sentia vocacionado, mas eu ganhava mais dinheiro na área civil do que na área penal. Porque o mercado ele é muito mais abrangente, dá para verticalizar muito mais. Agora, algumas áreas exigem vocação. A área policial, por exemplo. Mesmo como professor, depois eu conheci uma aluna que foi aprovada depois. Cara, em 2 meses ela tava tomando tarja preta. Sim. Porque ela começou a ver cadáver na frente dela, coisa que não era normal, e ela não tinha vocação para aquilo, não era normal. Para ela o cargo estava fazendo muito mal. Então, para algumas áreas, a área da medicina legal, que vai ser médico legista, perito criminal, eu acho que exige vocação. Mas na maioria esmagadora dos cargos públicos, eu não acho que é tão necessário essa vocação. Porque é uma doideira, cara. Eu estudei com um monte de gente, principalmente no ensino médio, assim, que virou policial. Muita gente mesmo. No grupo de WhatsApp, sabe, do colégio, assim, tem muita gente. E eu vejo que os que mais gostam hoje, na minha cabeça, eles não tinham vocação, sabe? Tipo, eles não tinham aquele perfil. Sim. Isso eu acho que é uma parada que engana também, né? Você tem muito aluno que já é policial, tudo mais. Você percebe isso? Que tem muita gente que às vezes que acha que tem a vocação também, mas na hora que vai ver o trampo lá acontecendo na prática, sofre demais, aí começa a ficar doente. É o apaixonado, né? É o cara que... É que a polícia, ela traz muito o sonho de criança. Sim. Então, às vezes, o cara acha que tem perfil porque ele gosta de vídeo de policial dando cana, ele gosta daquela parte de adrenalina, mas aquilo é 10%. Os 90% é burocracia, é uma estrutura hierárquica que pressiona o policial. Se ele não tiver traquejo para tudo, ele vai espanar, ele não vai aguentar. Então, assim, tem muita... Só que a vantagem é, se o curso de formação ele é bem feito, o cara ele acaba se adaptando. Sim. Então, às vezes, a falta de vocação ele consegue suprir com treinamento, com preparo, mas nem todo mundo tem essa predisposição. Né? E é uma coisa assim, eu vejo também até em tribunais, né? Que a gente tem mais contato com concurseiros que vão fazer e tal. Isso acontece também em todas as áreas profissionais, na verdade, né? A gente cria uma expectativa, um mundo romântico perfeito que quando a gente vai ver na prática não é assim. Só que nesses órgãos gigantescos, né, polícia, cara, tenho certeza que tem uma área lá que na verdade é tipo, vai ajudar os jornalistas. Sabe, tem essa parte administrativa, só que é claro que é igual ao tribunal. A área, o core dali é a parte policial, de colocar a gente na rua, no tribunal é a parte jurisdicional. Mas tem oportunidades, né? Para outras carreiras lá dentro. Eu já conheci oficiais na PM que nunca foram pra rua. Medo de ir pra rua. E sempre, aí, eu, inclusive, tenho um que é da minha família. Ele falava o seguinte: o dia que me mandarem pra rua, eu peço baixa. Eu peço exoneração, eu saio. Nunca mandaram, porque ele entrou como tenente, ele teve essa possibilidade. Mas é um cara que jamais iria. Não tinha vocação para trabalhar na rua, mas é o que você falou, tem muitas áreas lá dentro. Né? O cara, ele vai se encontrar, em algum momento ele vai se encontrar. Sim. E é claro, né, que às vezes você não controla isso, né? Isso aqui é uma coisa que a gente sempre fala, principalmente sobre home office, por exemplo. A pessoa fala, nossa, tem home office, é garantido? Não, não é garantido. Do mesmo jeito que não é garantido que você vai trabalhar na parte administrativa. É um direito, né? Não é um direito seu. É algo que acontece com naturalidade, dependendo do seu perfil. Exato. Né? E se você olhar nesse tipo de concurso, não tem uma carreira específica, né? Para trabalhar de assessor de imprensa na polícia. Não, é um policial. É lá dentro que você vai fazendo curso e vai, de alguma forma, brigando por vagas ou indicação. Não tem jeito, lá dentro é indicação. Sim, em todos os lugares, né, cara? Todo lugar. Aí é um ambiente de trabalho, né? Aí tem network, depois que você entra, tem a chancela do concurso público e depois sempre aparece a oportunidade, né? O cara que tem que ser bom de equipe. Se ele não for bom de equipe, ele vai ter dificuldade de trabalhar onde ele quer. Sim. E você fez faculdade já porque você sentia que tinha... Você entrou muito cedo na faculdade, né? Entrei com 17 anos. E você já tinha essa vontade, assim, de mexer na parte penal? Cara, isso te ajudou nos estudos? Nem sabia sabia o que ia fazer? Não sabia nada. A gente acha que sabe, eu não sabia nada. Era aquela questão de achar que sabia alguma coisa, de ser arrogante. Adolescente total, né? Não sabia nada. Eu entrei com 17 anos, nenhum contrato eu podia assinar. Meu pai que assinou para mim o contrato da faculdade. E na verdade, o direito era a minha terceira opção. Eu ia fazer letras. Em segundo lugar, psicologia. Em terceiro lugar, o direito. Só que no terceiro ano de ensino médio, minha professora de português era tão chata que eu queria um ranço daquilo. Eu falei, não quero fazer letras. E aí, vou para psicologia, mas
Aí eu pensei no pragmatismo. Eu falei, pô, mas acho que o concurso público para mim vai ser o caminho mais natural. Nem sabia que era concurso público. Uhum. E eu falei, vou pro direito que acho que vai ter mais facilidade, acho que de alguma forma vai me ajudar a fazer concurso público. Então eu fui pro direito, pragmatismo puro, totalmente perdido. Tanto que eu fui começar a entender as matérias da faculdade lá pelo 3º, 4º ano. Eu tô completamente perdido. Completamente perdido. Mas você já tinha o desejo de dar aula, então? Não, também. Não, eu entrei na faculdade e eu coloquei 2 coisas na minha cabeça. É muito louco isso. Mas nem por pensar em fazer letras antes? Nada. Não? Não, eu queria... Até hoje, eu fico parando pra pensar por que eu queria fazer letras. Porque eu não gostava de escrever. Eu era ruim de escrever. Eu não queria ser professor. Eu não sei por que eu queria fazer letras. Na minha cabeça eu ia corrigir alguma coisa, sei lá, ia trabalhar com correção. Eu não sei por quê. Eu não pensava muito Tava em profissão. perdido, né? Perdido. Adolescente perdido. Completamente perdido. Eu também era assim. Como total. eu tirava nota em português na escola, eu achava, pra mim vai ser fácil. Sim. Cabeça- Aptidão, né? Nada a ver, nada a ver. Sim. E quando eu fui pra faculdade, eu tinha essa expectativa do concurso pra resolver minha vida financeira, mas nem sabia o que era concurso público. E eu coloquei 2 coisas na minha cabeça. Eu jamais seria advogado e professor. Foi o que eu coloquei na minha cabeça. A vantagem é que quando eu percebi que eu estava errado, que eu ia descobrir minha vocação, eu não era um cabeça dura de me fechar. Não, Sim. eu fui percebendo que eu tinha mais aptidão para algumas coisas. Mas eu entrei com a cabeça querendo não ser professor e não ser advogado. E por quê? Não advogado, você lembra? Cara, tem alguma referência Não, assim? acho que é a mesma coisa de... Se você perguntar para um adolescente se ele quer ser político, acho que a impressão é a mesma. Eu tinha uma... Tipo, é uma profissão mal vista. Mal vista, acho que a má reputação da advocacia pegava pesado. E professor, eu sou filho de professores. Meu pai era professor na Polícia Militar e minha mãe professor na rede pública. Então, sei lá, acho que por ser algo tão comum no cotidiano dos meus pais, eu via muito desde quando era criança, eu ia pra sala de aula com eles, falei, eu não quero a mesma coisa. Então, eu tinha uma visão, assim, da parte negativa do magistério. Então, naturalmente, eu já queria rejeitar aquilo. Eu, né, cara, até falando sobre a minha experiência, assim, a minha mãe é advogada. Então, como ela era advogada e eu via mais ou menos assim qual que era a dinâmica, eu não queria para minha vida de jeito nenhum.